para a leitura de um texto da Palavra de Deus. Nesta oportunidade, quero convidar a todos para lermos o que está escrito no livro de Neemias, capítulo de número 8, e faremos a leitura a partir do versículo de número 1. Livro de Neemias, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 1. Está escrito assim na palavra de Deus: Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que se ouvia. Era o 1º dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta diante da praça, que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizera para aquele fim. Versículo de número 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. E inclinando-se, adoraram o Senhor com o rosto em terra. Ore comigo neste momento, rogando a graça de Deus para compreendermos a sua bendita e santa palavra. Santo Deus e eterno Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, bendizemos ao Senhor porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Agradecemos a ti pela oportunidade graciosa que o Senhor nos concede de podermos na tua presença, juntamente com todos os irmãos em Cristo que estão ligados conosco nesta programação, podermos adorar o teu nome e também meditarmos na tua santa e bendita palavra. Que nesta tarde a graça de Deus e o poder do Espírito venha iluminar a nossa mente na compreensão da palavra do Senhor, dos princípios, ó Pai, que são necessários para o nosso crescimento espiritual, para o desenvolvimento da nossa vida cristã. Pai, nos abençoe. Oramos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Queridos irmãos, a todos que estão ligados conosco pela nossa rádio Maná Web, bem como todos os irmãos que estão ligados conosco pelas nossas mídias sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, aqueles que também estão ligados conosco pelo Instagram. Nós temos lido um texto da Palavra de Deus no livro de Neemias, no capítulo de número 8. O livro de Neemias é o livro que relata o retorno do povo de Deus, que estava em cativeiro por 70 anos na Babilônia. E o livro de Neemias retrata a reconstrução dos muros
a restauração dos muros da cidade e também relata, de maneira mais específica, neste capítulo 8, o reavivamento espiritual que o Senhor trouxe sobre a vida do povo. Queridos, o momento em que o povo de Israel estava vivendo, o povo judeu estava vivendo, e que é relatado no livro de Neemias, era um momento de grande crise espiritual. O povo havia retornado do cativeiro, alguns que haviam saído crianças haviam retornado, outros que haviam nascido na Babilônia estavam agora retornando, ouvindo para a cidade pela primeira vez. Alguns esperançosos, outros com um pouco de desconhecimento da verdade revelada de Deus. O certo é que o cenário em que o povo estava envolvido era um cenário de profunda crise espiritual. E neste cenário de crise espiritual, é necessário urgentemente, ou foi necessário urgentemente, que o povo rogasse a Deus por um reavivamento espiritual. E o capítulo 8 de Neemias, como temos dito, relata exatamente o dia, o momento em que Deus começou a trazer este reavivamento sobre a vida do povo de Deus. A Bíblia vai nos mostrar que o avivamento que o Senhor trouxe sobre a vida do povo teve como ponto central a exposição da bendita e santa Palavra de Deus. Há uma verdade neste texto que nós lemos e que está contida em todo o seu conteúdo, que é a verdade de que a Palavra de Deus, ela é a fonte do avivamento. O avivamento é necessário para toda a geração de cristãos. Assim como o povo da época de Neemias precisava de um reavivamento espiritual, nós que vivemos a era cristã precisamos constantemente de reavivamento espiritual. Precisamos constantemente que o Senhor venha trazer sobre nós e em nós despertamento espiritual. Precisamos constantemente que o Senhor venha restaurar em nosso coração e em nossa vida as verdades, os princípios que vão sendo deixados de lado às vezes com o tempo. Eu quero dizer a vós outros nesta tarde que o avivamento nada mais é do que a restauração dos princípios, das verdades e das práticas que pouco a pouco vão sendo deixados de lado por conta da frieza espiritual, da letargia espiritual, do comodismo, do modernismo e de toda sorte de males que tem acometido as igrejas neste tempo pós-moderno. Assim como nos dias de Neemias, nós precisamos de um reavivamento espiritual. Entretanto, este reavivamento espiritual só virá, só acontecerá na vida da igreja pelo poder da palavra. O capítulo 8 de Neemias, ele nos apresenta alguns princípios que nós precisamos observar para vivermos um reavivamento espiritual. Princípios estes que estão diretamente ligados à valorização da palavra de Deus, à valorização da exposição, da pregação bíblica, da meditação nas Escrituras.
E se fosse para darmos um tema, e já dando um tema à palavra que estamos lhe ministrando nesta tarde, este é o tema: avivamento pelo poder da palavra. O capítulo 8 de Neemias começa nos dizendo, no versículo de número 1, que todo o povo se reuniu como um só homem. Todo o povo. Houve uma união conjunta de homens, mulheres, nobres, príncipes, pessoas pobres, todas as faixas etárias e todas as classes sociais. Todo o povo se reuniu diante da praça e clamaram a Esdras, que era o escriba, que trouxesse o livro da lei. Perceba, queridos irmãos, que esta atitude de clamar pelo livro da lei, de rogar que Esdras, o escriba, trouxesse diante do povo o livro da lei, lesse e expusesse o seu conteúdo, foi uma atitude que veio do povo de Deus. Todo o povo reunido como um só homem, clamou a Esdras, que era o escriba, o responsável pelo ensino, pela exposição, pela explanação da palavra, que ele trouxesse o livro da lei. E aqui nós aprendemos um primeiro princípio espiritual sobre o reavivamento. Só há reavivamento onde há busca intensa pela palavra de Deus. Só há reavivamento espiritual onde o povo de Deus se volta e busca com entusiasmo, com um desejo profundo a palavra de Deus. Nós não viveremos um avivamento verdadeiro, um reavivamento espiritual, enquanto não nos voltarmos em desejo, em busca intensa pela palavra de Deus. Nós não viveremos um reavivamento verdadeiro enquanto nós, em particular, não nos voltarmos com a nossa família, nós, primeiramente, indivíduos, a nossa família, o nosso grupo, a nossa igreja, o povo a quem pertencemos, enquanto não nos voltarmos com afinco, com um desejo profundo às verdades reveladas na palavra de Deus, nós não viveremos um avivamento verdadeiro. Pois a palavra de Deus, como já dissemos a princípio, ela é a fonte do avivamento. O salmista, orando no Salmo 119, ele diz: vivifica-me segundo a tua palavra. Abacuque, no capítulo 3, diz: ouvi a tua palavra, ó Senhor, aviva a tua obra. Joel, no capítulo de número 2, ele disse: tocai a trombeta em Sião. A trombeta que é símbolo de proclamação, de verdade proclamada. E depois de dizer isso, Joel então acrescenta no versículo de número 28 do capítulo 2, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Jesus prometeu em Lucas capítulo 24 e versículo 49, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E foi em obediência a esta palavra que os discípulos, os aproximadamente 120 irmãos, estavam reunidos no cenáculo em Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, veio no cenáculo o som como de um vento veemente e impetuoso. E encheu toda a casa em que eles estavam assentados. E foram vistas sobre eles línguas repartidas
como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O que é isto? Os discípulos, os irmãos, em obediência à palavra, aguardaram a promessa. Em Atos capítulo 10, a Bíblia diz que enquanto Pedro ainda falava, enquanto Pedro ainda estava pregando, expondo a palavra, o Espírito Santo de Deus caiu sobre Cornélio, sobre a sua família, sobre todos aqueles que estavam ali reunidos. A palavra de Deus, portanto, ela é a fonte do avivamento. E nós só viveremos, só experimentaremos um verdadeiro avivamento espiritual quando nos voltarmos com afinco, com desejo e clamarmos diariamente, constantemente, ininterruptamente pela palavra. Traga-nos a palavra, exponha-nos a palavra, explique-nos a palavra, aplique-nos a palavra, pregue-nos a palavra, instrua-nos pela palavra, exorte-nos pela palavra, santifica-nos pela palavra, corrija-nos pela palavra, aviva-nos pelo poder da palavra. A palavra de Deus, portanto, é a fonte do avivamento. E para experimentarmos um verdadeiro avivamento, nós precisamos constantemente da bendita e santa palavra de nosso Deus. O segundo princípio que nós encontramos em Neemias, capítulo de número 8, a Bíblia diz no versículo de número 2, Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Sabe quando nós experimentaremos um verdadeiro avivamento, reavivamento espiritual, quando todo pastor, quando todo líder, quando todo ministro entender que o seu principal papel, não o seu único, mas o seu principal papel é pregar a palavra de Deus. Perceba que o povo voltou-se para Esdras, que era o escriba, não para Neemias, que era o governador, mas para Esdras primeiramente, que era o escriba, que era o responsável pela leitura, pela decodificação da lei, pela explicação da palavra, e disse: traga-nos o livro da lei. E Esdras trouxe, diz a Bíblia, Esdras trouxe o livro da lei. Ele que era o sacerdote, o escriba, o responsável pela exposição da palavra. É interessante que Esdras atendeu ao pedido, atendeu ao clamor do povo e trouxe a lei, trouxe a palavra, expôs a palavra. O verdadeiro reavivamento espiritual virá quando a igreja também compreender, ao lado disso, que a principal função do seu pastor, do seu líder espiritual, é a exposição da palavra de Deus, é a pregação do Evangelho, é a edificação do povo de Deus por meio da exposição, do ensino, da instrução pela palavra de Deus. Timóteo recebeu da parte de Paulo uma exortação no capítulo 4. Disse ele, Paulo, a Timóteo: conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que há de julgar os vivos e os mortos, que pregues a palavra. Pregues a palavra. Instas a tempo e fora de tempo.
redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Sabe por quê, Timóteo? Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas por terem comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão seus ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Mas tu, Timóteo, sê sóbrio. Te dá por exemplo, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Perceba que a exortação de Paulo a Timóteo, que era um pastor, um obreiro, é que ele pregue a palavra. O avivamento, à luz deste segundo princípio, portanto, só virá sobre a vida da igreja quando o líder, quando a igreja também reconhecer isso, que o papel do ministro é ministrar. E a ministração é feita pela palavra. A ministração é feita com o conteúdo da palavra, sendo lido, explicado, interpretado, aplicado às necessidades da congregação. O avivamento, portanto, como houve na época de Neemias e Esdras e Neemias, só virá sobre a igreja quando entendermos isso. Quando compreendermos esta verdade, que devemos expor a palavra, pregar a palavra, ensinar a palavra, instruir pelo poder da palavra. Um terceiro princípio, olhe comigo o versículo de número 3. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença de homens e de mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Perceba, queridos irmãos, que o desejo, a paixão do povo pela palavra era tão grande que Esdras começou a ler. Perceba que o texto está dizendo que Esdras leu. Ainda não está sendo colocado em xeque a explicação, a exposição. Esdras leu o livro da alva, por volta de 5h da manhã, até o meio-dia. E todo o povo estava atento ao livro da lei. Ninguém se moveu do seu lugar. Todos estavam apostos, atentos, para a leitura da bendita e santa palavra de Deus. Queridos, é interessante, e aí vem o terceiro princípio, que Neemias disse, o texto, aliás, diz que ele leu deste horário da alva até o meio-dia, na presença de todos, homens e mulheres, e de todos os que podiam entender. Portanto, o que nós temos aqui diante da praça são famílias reunidas em torno da palavra de Deus. E este é um terceiro princípio que nós precisamos compreender e viver para termos, de fato, para vivenciarmos de fato um real avivamento, um verdadeiro reavivamento. O terceiro princípio é que o avivamento, queridos, ele começa na minha casa. O reavivamento espiritual, ele começa na minha família. O que nós temos aqui são famílias reunidas em torno da palavra de Deus, ouvindo a leitura da palavra atentamente,
atentamente, sem se mover do seu lugar, movidos por um desejo profundo do coração, por uma ânsia em conhecer ao Senhor, em conhecer as verdades reveladas da Escritura. O reavivamento, portanto, ele começa quando a minha casa, a minha família, a tua casa, se volta para a palavra. E isto, querido, é imprescindível de ser enfatizado e lembrado a nós. Na época em que nós estamos vivendo, de tantas parafernálias tecnológicas, de tantos atrativos mundanos, que se usados de maneira coerente, ética, moralmente correta e de maneira temperante, até servem. Mas o que temos visto é que estes atrativos têm afastado muitas famílias e muitas vidas da palavra. Quantas famílias não se reúnem? O único momento em que se reúnem no dia é em frente da televisão, é em frente da Netflix ou de qualquer outra programação. E eu disse que se essas coisas forem usadas de maneira moral, moralmente correta, eticamente correta, com decência, com ordem, com temperança, elas não têm mal. O problema é quando elas são usadas de maneira desregulada e tiram da família a centralidade da palavra. Nós, você e eu, a nossa família, precisa constantemente se reunir em torno da palavra. Pois é na família, é nas famílias que o reavivamento começa. É nas famílias reunidas, movidas por amor à palavra, que o reavivamento começa. Pois é a palavra de Deus que vai despertando no coração da família o desejo pela oração, pela comunhão, pelo congregar, pelo evangelizar, pelo contribuir, por todas as outras coisas que acompanham o avivamento, o reavivamento. Esse é o terceiro princípio, portanto. Para vivermos um reavivamento espiritual, precisamos que as nossas famílias, a nossa família, se reúna constantemente em torno da bendita e santa Palavra de Deus. Um quarto princípio, olhe comigo ainda o que está no versículo de número 6. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. E todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. E inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Um quarto princípio que a Bíblia nos apresenta é que o avivamento produzido pela palavra, ele gera na igreja, no povo de Deus, adoração e louvor espontâneos. Perceba que a Bíblia é clara em mostrar que Esdras leu o livro. Todo o povo encontrava-se no seu lugar, versículo 5. Todo o povo estava em pé. Ninguém se moveu do seu lugar, da alva até o meio-dia. E quando Esdras terminou de ler o texto bíblico, apenas pela leitura do texto bíblico, diz a Bíblia que Esdras
louvou o Senhor. Talvez com algum salmo, não sabemos, mas possivelmente sim. Possivelmente Esdras bendizeu ao Senhor com algum salmo bíblico que fazia parte já do saltério de Israel, ou que era o saltério de Israel, o inário do povo de Deus, a harpa deles. E Esdras louvou ao Senhor, e todo o povo, em uníssono, em um só propósito, em um só ânimo, em um só desejo, sem a necessidade de técnicas para movimentá-los, para movê-los, sem a necessidade de um animador de auditório sobre o púlpito, sobre a tribuna, sem a necessidade de alguém para movimentá-los, para mexê-los como em um teatro de marionetes, sem nenhum artifício humano. Esdras louvou, e o povo, em uníssono, unidos, louvaram ao Senhor também. Inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Sabe o que é isto? O avivamento verdadeiro, produzido pela exposição da palavra, pelo poder da palavra, ele gera em nós, ele gera na igreja louvor e adoração espontânea. Sabe por quê? É porque é quando a palavra é exposta que nós também somos expostos à grandeza de Deus, ao Deus que nós servimos, que é santo, que é soberano, que é rei, que é majestoso, que é justo, que é bom, ao Deus que está, como diz Isaías no capítulo 40, que assenta-se sobre o globo da terra, ao Deus que tem a terra como escabelo dos seus pés, ao Deus que chama todas as estrelas pelo nome e elas comparecem, ao Deus que pesa todos os montes em balança de precisão, ao Deus que põe todas as águas na concha da sua mão, ao Deus que tem os homens como gafanhoto, ao Deus cujas nações são como um pingo em um balde com água. Esse Deus que é grande, que é poderoso, que é justo, que é tremendo, cujo poder não conhece limites, cujo poder não conhece impossibilidades, cuja bondade é direcionada a nós, o Deus cuja graça é eficaz e suficiente para a nossa salvação, o Deus cujo amor alcança a todos os homens, o Deus cuja salvação alcança o pior dos homens, mergulhado no pior dos pecados. É quando a palavra de Deus é exposta com graça, com autoridade, com poder, que a igreja avivada, reavivada, renovada, é levada espontaneamente a louvar e bendizer ao Senhor. O reavivamento, portanto, que nós precisamos, gera em nós adoração espontânea. E em último lugar, a Bíblia vai dizer no versículo, olhe comigo no versículo de número 9, que Esdras disse: este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear e nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. O verdadeiro avivamento, produzido pelo poder da palavra, ele gera em nós também quebrantamento espiritual. O impacto que a palavra poderosa produz em nós nos leva
às lágrimas, ao prantear, ao quebrantamento. Por isso, volte-se para a palavra. Você quer viver um reavivamento na tua igreja, na sua denominação, onde você congrega, onde você serve ao Senhor, neste país ou em qualquer país deste vasto mundo? Busque a palavra, ame a palavra, ouça a palavra e adore a Deus na beleza de sua santidade, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente.